Olá, eu me chamo Miésio e nesse trabalho eu, juntamente com os demais integrantes, tentaremos explicar da forma mais didática possível os mecanismos de heterotutela da posse. Bem, primeiramente a gente tem que entender que um dos principais efeitos da posse é a sua defesa, ou seja, um possuidor, pelo simples fato de ser o possuidor, ele tem o direito de defender o seu bem, podendo fazê-lo de uma forma heterotutela ou autotutela. Bem, a heterotutela é quando um possuidor que foi esbulhado, que foi turbado ou que foi ameaçado de sua posse, ele busca o judiciário através de uma ação possessória para resolver esse conflito. Então temos que a heterotutela ela é nada mais do que um meio de solução de conflito. Ela encontra fundamento na proteção da paz social e no próprio direito de propriedade, porque, como eu já falei anteriormente, um dos principais efeitos da posse é a possibilidade de defendê-la. Bom, agora os colegas darão sequência ao trabalho explicando um pouco mais sobre as ações possessórias. Bem, dando continuidade ao assunto, eu vou falar sobre ações possessórias, que seriam elas a manutenção, a reintegração e o interdito proibitório. Tá, mas quando entrar com cada uma delas? É o que eu vou explicar agora. A manutenção você entra quando há uma turbação. O que seria essa turbação? Essa turbação seria uma perda gradual da sua posse. Você entra com a manutenção. A reintegração. A reintegração é quando há um esbulho. O que seria esse esbulho? A perca total. Você perdeu a sua posse. Você entra com reintegração. E já o interdito proibitório, você não houve perda total e nem parcial. Você tem uma ameaça. Você está vendo que você vai perder a sua posse. Você já entra com interdito proibitório para evitar que isso aconteça. Bom, agora na emissão de posse, ela pode ser tanto uma ação independente como um pedido. Ela aparece dessas duas formas. Ela pode ser tanto uma ação independente como um pedido. Nessa ação, na ação emissão de posse, da posse, acontece que a pessoa nunca teve essa posse. É algo que a pessoa não tem e nunca teve, né? É o que ela se diferencia da reintegração. Na reintegração, você perdeu uma posse que você tinha. Você está indo atrás de uma coisa que você perdeu, que era sua, né? Não é o caso da emissão de posse. Na emissão de posse, você nunca teve aquele bem, você nunca teve aquela posse, né? Um exemplo seria de um vendedor que vendeu, né, aquela determinada posse e ele não entregou ela. Vendeu, mas não entregou. Então, o que vai ter que ser feito? Uma ação de emissão de posse para que seja... E no embargo de terceiro também vale lembrar, né, que como se fossem uns requisitos, né? Ele precisa de um ato constritivo, né, que é como o exemplo que eu citei, da pessoa que não faz parte do processo, só que o bem dele estava sofrendo um ato de constrição. Então, o primeiro ponto aí seria, primeiro, precisa-se de um ato constritivo, né, determinado dentro de uma ação judicial. E outro ponto também seria que que fosse um processo onde o possuidor ele não é parte, que é como um exemplo também que eu já falei, em que o possuidor ele não faz parte, ele não é parte daquele processo, só que um bem dele está sofrendo um ato de constrição. Então, precisa se resolver este problema e o que cabe, né, é entrar com uma ação de embargo de terceiro. Bom, agora na anunciação de obra nova, ela serve para interromper uma obra que está sendo ali construída, né? Um imóvel, um prédio, alguma coisa ali está sendo erguida, né? E o que acontece? Um exemplo, um vizinho, ele está construindo de forma irregular. Vale lembrar que é de forma irregular aquela construção. E aquela construção irregular, ela causou um prejuízo para o outro lado.
né? Ela causou um prejuízo de alguma forma, de alguma maneira, de algum sentido, o outro lado foi prejudicado. E é aí que entra a anunciação de obra nova. Entra-se com ação, né, pedindo para o juiz para que seja interrompida aquela obra. Para interromper aquela obra porque prejudicou o outro lado, né, que causou prejuízo à posse da pessoa que entrou com a ação. Bom, agora na próxima ação, que é o dano infecto, que está previsto no artigo 937 do Código Civil, a ação de dano infecto ela tem natureza preventiva, cominatória e indenizatória. Na verdade, a ação de dano infecto ela tem por objetivo ela prevenir um dano, alguma coisa que possa vir a acontecer no futuro breve, né? Alguma coisa um dano maior, né? Por exemplo, um vizinho ele tá lá construindo alguma coisa, um prédio, e o outro lado percebe que aquele prédio, aquela outra coisa, aquela construção, ela pode cair pro lado dele e causar algum dano, causar algum prejuízo pro lado dele. Nossa, aquele prédio ele pode cair para cá, né? Então vai haver natureza preventiva, cominatória e indenizatória. Mas de que forma? A pessoa ela vai avisar o vizinho para tomar cuidado, né? Natureza preventiva, ele está prevenindo, ele está avisando o que pode acontecer. Segundo, ele vai falar que se ele fizer alguma coisa, vai ter consequência. Se ele fizer e acontecer algo, aquilo lá terá uma consequência. Natureza cominatória. E se acontecer alguma coisa, vai ter a reparação desse dano, que é a natureza indenizatória. Então, são esses 3 pontos que fazem parte do dano infecto. Bom, nas ações possessórias atípicas, elas se destacam na doutrina em 4 ações, né, que seriam os embargos de terceiro, a anunciação de obra nova, o dano infecto e a emissão na posse. No embargo de terceiro, que está ali elencado no artigo 674 do CPC, um exemplo a ser dado seria uma pessoa que não faz parte do processo, ela não é parte e nem faz parte, só que um bem daquela pessoa, ele está sofrendo um ato de restrição, né? Ela não faz parte, não é parte do processo, só que um bem daquela pessoa está sendo restrito, está sofrendo um ato de restrição, de constrição, na verdade, né? Tá fazendo parte ali de uma penhora numa execução, né? Então, para esse possuidor ele se proteger o bem dele, o que caberia neste caso, neste ato, seria entrar com embargos de terceiro, que está elencado no artigo 674 do CPC. Olá, me chamo Letícia Rodrigues. Vou dar finalidade ao nosso trabalho sobre heterotutela da posse. A heterotutela, ela é um efeito da posse, onde também é chamado de ações possessórias. Possui como legitimados os mesmos da autotutela. A diferença é que a autotutela, o possuidor, ele fará valer os seus direitos por si mesmo, e já nas ações possessórias pleiteará por meio de via judicial. O artigo 1210, no seu caput 1º do Código Civil, ele deixa claro que a heterotutela ocorre com a proteção jurídica da posse, por meio das ações possessórias. E ela é um meio de resolução de conflitos em que um terceiro, respaldado na jurisprudência, é chamado para resolver determinado conflito. E, obviamente, que essa terceira não vai necessariamente ser um pacificador, mas pode encerrar o conflito. Um exemplo de heterotutela da posse é o caso de uma pessoa. Imagina uma pessoa que ela possui uma propriedade rural, e ele é o possuidor, né, dessa propriedade, e enquanto ele se ausenta por alguma razão, seja ela pessoal profissional, vem um confinante, que é um possuidor confinante, e adentra a sua propriedade rural, levando o seu gado para comer capim e beber água.
Só que ele só faz isso quando o possuidor não está na propriedade rural. Nesse caso, ele não retirou completamente a posse, pois ele está cometendo um atentado fracionado a essa posse, ou seja, ele está turbando, ele está perturbando, ele está causando um embaraço a este legitimado, a esse possuidor. Nesse caso, cabe-se uma ação de manutenção da posse.